Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Na Visão Delas. Nós estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante, um tema importante. Nós vamos falar sobre união de fato. E para essa conversa sobre esse tema, tenho aqui comigo no estúdio a Fáuzia. Fáuzia é engenheiro, pronto, nós conhecemos a Fáuzia, não é? A Fáuzia está quase sempre conosco, mas hoje, se calhar, o diferencial, Fáuzia, é que temos você no estúdio, não é? E há todo esse tempo, nós temos estado aqui no programa, sempre virtualmente, mas hoje nós estamos juntas, ao vivo, então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Mas pronto, posso apresentar, se calhar podemos ter alguns internautas que não te conhecem. Ok, obrigada. Eu sou a Fáuzia Engenheiro, como ela já disse. Eu moro em Pemba e estou cá em Maputo. Por isso mesmo, hoje vamos ter um programa aqui, frente a frente. Já não será pelo celular ou pela câmera. E esperamos ter um programa bom, que agregue valor. Fique conosco. É isso aí, fique conosco, vamos compreender sobre união de fato. Não mencionamos, sei que alguns sabem, mas a Fáuzia é jurista, então estamos com a pessoa certa para conversar sobre esse tema. E para começar, Fáuzia, eu gostaria que nos explicasse, que nos fizesse entender o que é união de fato. Bom, a união de fato é uma figura jurídica que aparece na lei moçambicana já há algum tempo, né, na lei de família. E basicamente é um reconhecimento legal de pessoas que decidiram viver uma vida estável, de forma duradoura, não é? Compartilhar a vida, mas sem necessariamente celebrar um casamento. E neste caso a lei estabelece um período de 3 anos. Na lei anterior, 2004, que foi revogada, esse período era um pouco mais reduzido. Era acima de 1 ano. Se duas pessoas com idade núbil, ou seja, uma idade acima de 18 anos, decidissem ficar juntas, compartilhar o teto, a cama, a mesa, mas sem passar pela celebração do casamento, por mais de 1 ano, já eram consideradas unidas de fato. Mas em 2019 vem uma alteração da lei e estende este prazo para 3 anos. Então, depois de 3 anos a conviverem de forma estável, duradoura, consideram-se que essas pessoas estão unidas de fato. Okay. Sim. Agora queríamos já uma outra dúvida, se nós olharmos para o casamento tradicional, não é? Que pronto, acontece com o lobolo, etc., que depois dessa cerimônia a mulher é entregue ou é permitida viver, não sei se posso dizer com o marido, mas enfim, com parceiro, sim, companheiro, sim, companheiro. Sim, com o companheiro, né? Que já lobolou. Então, podemos considerar isso, se passarem os 3 anos, podemos considerar a união de fato, ou se calhar perguntar, como é que eu posso dizer, quais são, os tipos de união de fato. Lobolo é uma delas e existem outras. Ok, percebi a tua questão e de fato essa é uma questão que cria muitas dúvidas, porque a união de fato, como dissemos, são duas pessoas com idade para casar, mas que escolheram não casar e vivem juntas. E esse ato, esta decisão de viver juntas pode ser naquela base em que duas pessoas estão a namorar e hoje eu levo um calção para lá, durmo lá, no outro dia levo uma blusa, outro dia já estou a usar roupa da pessoa que está lá, de repente fiquei. Acontece desta forma, mas também existem pessoas que unem-se depois de uma cerimônia familiar, onde é, entre aspas, formal a nível da família, existe aquela famosa lista, existe o lobolo, as famílias entram em consenso e assume-se que estes dois, para a família, estão casados. A partir dali, eles carregam-se, sem passar necessariamente para um registro, carregam-se e vão viver juntas. Então, e por causa desse ato de lobolo, em muitos momentos as pessoas percebem que passaram por uma cerimônia tradicional, estão casados tradicionalmente. Entretanto, a lei, ela traz exatamente essas figuras. Tem a união de fato e tem o casamento tradicional. Só por isso já estamos a dizer que são coisas diferentes. O que seria casamento tradicional? Primeiro diria, o que seria casamento? A lei define o casamento como uma união voluntária entre um homem e uma mulher com a intenção de constituir
família mediante comunhão plena de vida. Então, ali tem um propósito. Veja que na união, de fato, não há um propósito. São duas pessoas, homem e mulher, que decidem estar juntos. Mas aqui já tem um propósito, que é constituir família por meio de uma comunhão plena de vida. Mas este casamento, a lei diz que pode ser realizado de 3 formas. Há o casamento civil, que é aquele que é mais comum, que as pessoas vão no registro civil, depois de um processo anterior, não é? E ali eles casam-se com a presença de testemunhas, perante um conservador, assinam e estão casadas perante a lei. Existe o casamento religioso, que também é um processo similar, mas acontece já, é dirigido por um líder religioso que tenha essas competências, não é? Não basta ser só alguém, olha, eu também sou da igreja, eu posso... Não, tem que ser alguém que esteja credenciado para isso, se calhar a nível das próprias normas da igreja, e seja reconhecido também como um líder religioso, mas antecede um processo também. Há um processo anterior que se vai faz a publicação, como o casamento civil, vai-se ao registro civil, eles dão um documento, é uma espécie de credencial para que o líder realize, e após a celebração deste casamento, deverão retornar para lá para transcrever. Então, ali já há uma transcrição nos documentos da conservatória. Então, isto é o casamento religioso. Tem formalismos. Não basta que 2 pessoas vão a uma igreja, ou o pastor ou o padre declare casados. Não, há formalismos legais. O mesmo ocorre com o casamento tradicional. No casamento tradicional, também há um processo anterior, há um líder comunitário que deve celebrar este casamento e deve haver transcrição posteriormente. Okay. E não apenas 2 famílias que encontraram-se, fizeram aquela lista de lobolo, entregaram-se e acabou. Sem a transcrição, esse casamento não é válido. Tem também que haver processo de publicitação, para garantir que esta pessoa não tenha outro, porque em Moçambique ainda se fala do casamento, e graças a Deus, monogâmico apenas. Pois é. Não sei se esclareci. Não, esclareceu muito bem. Eu já agradeço, já quero me retratar, porque eu comecei por perguntar, não é, se havia, se o casamento tradicional era uma forma de união de fato, mas eu a perguntar casamento tradicional não fazia ideia de que tem as processos de transcrição e etc. Para mim estava só a cerimônia do lobolo, por exemplo, acontece e no dia seguinte a noiva vai e acabou. Não estava ali, sim. Então, as famílias consideram-se? Sim, mas agora na definição que a Fausia deu, dá para perceber que não há formalismo. Sim, há formalismo. Pronto, se calhar acontece, mas pelo menos dos lobolos que já tive a oportunidade de ouvir ou de participar, não me recordo de saber passos subsequentes, então estou a aprender, Fausia, muito obrigada. Muito obrigada. O registro, seja em qualquer modalidade, é obrigatório. Não há nenhum casamento que não deva passar por um registro. Então, esse registro pode ser aquele que se faz no registro civil, no registro de direito, ou por transcrição. Depois de celebrado, irem lá e passarem para o livro da conservatória. Isto é obrigatório, não é uma opção. Definitivamente não estou certa se já vem um casamento tradicional ou uma cerimônia de lobolo, um líder lá tradicional a fazer essa transcrição ou a seguir todos esses processos. E há um aspecto, desculpa, Natália, cortar, há um aspecto importante. A união, de fato, já estamos a entrar para os efeitos, nesse caso. Vamos. Como nós temos visto, já vimos há pouco tempo, há casos de pessoas que descobrem seus cônjuges a casar. Seus cônjuges, não, seus parceiros de união, de fato, a casarem. E ele é meu marido, ele dormiu ali comigo ontem, temos filhos, tudo mais, tudo menos. Mas aquele conservador ali não para a cerimônia. Por quê? Porque a união, de fato, por si só, no passado, não era suficiente para impedir um casamento. Na lei atual, a partir de 2019, a união, de fato, para poder ser um motivo de impedimento de um casamento, deve ser atestada. Significa que as pessoas unidas, de fato, devem ir ao conservador, não sei bem se é conservador, mas devem ir a uma instituição e fazer o registro da sua união de fato.
ainda assim não se consideram casadas. Era a minha dúvida seguinte. A minha dúvida seguinte, esse registro já não conta como casamento? Não, esse registro só conta para impedir que esta pessoa se case com a outra pessoa. Ainda assim, nos seus documentos, certidão narrativa ou qualquer outro, você ainda é solteiro. União, de fato, não altera o teu estado civil. Diferente do casamento que altera o seu estado civil. Exatamente. Então, o atestar é somente para efeitos de comprovação, impedir aquele casamento e também para efeitos de partilha de bem no futuro, se um deles, por acaso, morrer ou se houver um divórcio. Então, ali, aquele atestado funciona. Então, significa que, mesmo na partilha de bens, para pessoas que estavam unidas de fato, é necessário que haja prova de que foram unidas. Já pessoas casadas não precisam de se provar que foram casadas. Já, o Estado já te reconhece. Então, essa prova seria esse atestado? Esse atestado. Então, se por exemplo, estou em união de fato com alguém, não tenho o atestado e depois me separo, não há provas. Em caso de separação, como é que vai ser se não haver prova? Como tem acontecido atualmente, tem havido partilha, mas é um processo já bem mais complexo. Aí já não há segurança jurídica. Um dos problemas da união, de fato, é este. Não há direitos e deveres bem definidos na lei. As coisas não estão definidas totalmente, não estão claras, e isto vai dificultar, com certeza, as questões patrimoniais no futuro. E mesmo essa comprovação de que não, estive unido, vai ser também difícil. Então, vai acontecer, poderá acontecer, já dependendo da competência do seu advogado. Por aí. Ok, percebi. Definitivamente é um tema complexo. É complexo. Estou a aprender muito e espero também que os internautas que vocês também estejam a aprender. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. A nossa painelista oportunamente irá responder, né? Pode ser mesmo diretamente ali nos comentários. Fáuzia falou aqui assim um pouco superficialmente, deu para perceber, mas eu queria que entrasse um pouco a fundo sobre os direitos e deveres dos companheiros que estão em união de fato. Sim. Primeiro, devemos sempre pontuar, porque durante muito tempo e até agora, muitas pessoas acreditam que o que vem escrito na lei, não sei quem foi que disse, mas dizem que as pessoas que vivem juntas por mais de 2 anos, assim que se diz, consideram-se casadas. Não sei se já escutaste isso. Já. Exatamente. Então, há uma... expandiu-se uma ideia errada de que a união de fato equipara-se ao casamento. Mas o que a lei deixa claro é que, para efeitos patrimoniais, reconhece-se a união de fato para efeitos patrimoniais, exatamente para proteger as pessoas que estão neste tipo de relacionamento, que optaram por esse tipo de relacionamento em caso de separação. O reconhecimento da união de fato tem em vista a separação. Vocês estão a perceber? O reconhecimento da união, de fato, já tem em vista os problemas futuros patrimoniais. Então, surge ali esta figura. Diferente do casamento, que se diz que as pessoas têm plano, têm propósito de constituir família. Então, aqui reconhece-se para garantir que ninguém saia lesado. Só para ver quais as perspectivas. Nisto, o casamento tem deveres. No casamento tem deveres de coabitação, tem deveres de respeito, de solidariedade, tem essa questão de troca de nomes, não é? Eu posso ter o nome do meu marido, como você tem, né? Viagem, e eu tenho engenheiro. E outros deveres, fidelidade, são deveres que aparecem, são vários, é um leque, é um capítulo inteiro de deveres. O que significa isso? Que se um dos cônjuges não estiver a cumprir fielmente com um desses deveres, eu posso ir e solicitar de um juiz, ou então, e posso ir a um tribunal e dizer, olha, queixar-me que este dever não está sendo cumprido. Não é? Então, na união de fato já não. Tu não tens onde ir para dizer, olha, eu, por exemplo, não tenho o nome dele, eu, por exemplo, ele não dorme em casa, porque é uma relação informal. É uma relação informal. Você aceitou, você tem capacidade de casar, mas você preferiu não se comprometer. Prefere algo, vamos assim dizer, sem compromisso. Deixa-me abrir um parênteses aqui. Disseste bem que o tema é complexo. Não só complexo por causa dessas definições. É complexo porque estamos a falar também de coisas que envolvem sentimentos.
provavelmente alguém pode estar aqui agora a pensar que eu estou a desvalorizar uma relação de muitos anos, até 40, 50, 60 anos, pessoas muito mais velhas que tiveram filhos, têm netos, por eu estar a falar desta forma, da falta do compromisso. Mas é praticamente assim que se entende, que se vocês têm liberdade de contrair matrimônio, vocês estão livres para isso, têm idade para isso, por que não o fazem? Então vocês querem algo informal, algo que não vos comprometa tanto, está a perceber? Então não estou a desvalorizar as pessoas muito felizes que se amam, que vivem unidas de fato, mas estou a trazer aquilo que é o entendimento, o pressuposto. Por que que? E se tu vais, por exemplo, fazer o registro da união de fato, se chega até esse nível de registrar, por que que não casas? O que te impede de casar? Então, neste caso, os deveres e direitos da união de fato não estão claros, somente para efeitos patrimoniais e para efeitos de reconhecimento de paternidade. Mais do que isso, não tens muito a exigir. É. Bem, eu estava aqui a pensar enquanto a Fausia falava, se calhar, também pensei nisso, se alguém vai para, vamos lá, para ter o atestado, né, de união de fato, por que não casa de vez? Não sei se, por exemplo, vamos lá, os requisitos para formalizar uma ou outra, se calhar, são complexos ou envolvem, não sei, custos que se calhar são altos. Ou também fico aqui a pensar, vamos lá, nos nossos pais, dos nossos avós, se calhar podia ser por falta de conhecimento de que podem fazer isso. Não sei, enfim, mas acredito que várias razões podem estar por detrás, né? Várias. E também vontade mesmo de não querer. Antropológicas, até algumas razões podem ser mesmo antropológicas. Às vezes que mesmo a nível nacional é muito mais comum a celebração de casamentos na zona sul, um pouco no centro, um pouco menos na zona norte, onde há mais predominância desse tipo de união, não é estável, duradoura. Podem existir várias razões, também tendo em conta a própria religião, a incidência da religião muçulmana, que permite, se calhar, haver mais parceiros. Mas estaria a especular se eu falasse, porque não existe, não vi nenhum estudo que diga isso, mas só são ideias que vão aparecendo, não é? Fausia, quero fazer essa pergunta para depois não ficar a me cobrar, né? Vamos lá. Em caso de separação ou de falecimento de um dos cônjuges, a união, até cônjuge não, companheiros. Companheiros. Então, a união de fato garante proteção jurídica suficiente, por exemplo, para filhos, para filhos dessa união, vamos lá, em relação. Sim. Pois é, graças a Deus, não é? E como dissemos, a intenção era mesmo esta. A união de fato permite o reconhecimento de paternidade. Na lei anterior, só haviam 2 artigos que falavam de união de fato e acabou. Agora, esta nova lei já alastrou, trouxe essa questão do registro e conferiu mais algumas coisas para essa questão da união de fato. E também, nesta lei, surge a questão de efeitos sucessórios, porque antes era somente divisão. O que é meu, o que nós conseguimos nessa altura, dividia-se. Mas agora também já entra na sucessão. Um companheiro de fato pode herdar algo de alguém caso morra. Os filhos não estão prejudicados, os direitos dos filhos são iguais, não é? Seja filhos de um casamento ou não, estão intactos. Agora vamos entrar um pouco na perspectiva bíblica, Fausia. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos complicar e tentar descomplicar para ser um pouco mais claro sobre isso. Então, a Bíblia fala sobre a união de fato, tem alguma passagem ou algum, sei lá, como texto, alguma coisa que nos fala sobre isso na Bíblia, sobre a união de fato, permitido ou não? Como termo assim, união de fato, não. A Bíblia fala-nos de casamento, fala-nos de matrimônio, mas não aparece ali este termo. Este termo é um termo recente. A lei é aquela que vai tentar dar resposta a fenômenos que acontecem na sociedade. Ela vai vir, vai regular esses fenômenos, não é?
Mas a Bíblia já não. A Bíblia não segue o curso da sociedade. A Bíblia é um livro de princípios que estão lá, onde nós é que devemos seguir esses tais princípios. Então, lá fala de casamento, fala-se de matrimônio, que é a mesma coisa, não é? Entretanto, há muitas dúvidas que as pessoas têm. Vou dar exemplos de casos que são mais comuns. Diz, não, nós não conseguimos ver Adão e Eva casando, não conseguimos ver Rebeca, a esposa do Isaac, casando. Nós estamos a ver ali na Rebeca, principalmente, o lobolo, onde o Eliseu foi para lá, levou camelos, levou joias, levou muita coisa. E deixou lá com a família da noiva, e ela aceitou e foi, e pronto. Então, aí não se casou, não é? E aí já vai se justificando. Entretanto, é importante pensarmos da seguinte maneira: Deus é um Deus de aliança. Veja que a Bíblia fala muito de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso, não é? Ele, quando fala com Abraão, promete Iago, faz uma aliança, bastava, mas veja que houve um ato ali. Matou-se animais, tudo mais, tudo menos. Sempre existiu algum tipo de cerimônia para confirmar uma aliança, ou um acordo, ou um compromisso. Nós vemos isso na Bíblia. Agora, a entidade suprema que nós temos é Deus. Ele é a entidade suprema. Qualquer autoridade humana ou religiosa está a representar a Deus. Não é? É isso que a Bíblia diz. As autoridades são poderes que Deus institui. Não é? Então, neste caso, Deus celebrou o casamento de Adão e Eva. Então, temos a própria autoridade máxima a celebrar o primeiro casamento. Depois disso, depois da queda, nós começamos a ver que Deus passa a autoridade para aqueles que nós chamamos de patriarcas. Os anciãos, aliás, antes dos anciãos, os pais. Não é? Eles passam a ter um papel que representava a Deus. Neste caso, quando ocorreu aquele ato do Eliezer ir para a família da Rebeca, com aqueles bens, aquilo foi um casamento por procuração, que a nossa lei também permite, não é? Que um dos nubentes esteja representado. Neste caso, Eliezer estava ali com uma procuração para poder representar o noivo. E naquela altura, os pais tinham a autoridade de Deus. Então, não foi algo como ocorre hoje, que nós já temos governos civis, onde já existem autoridades colocadas. Naquela altura, os pais exerciam isso. Então, houve um casamento. Tanto é que até houve um consentimento. Você quer? Ela, eu quero. Então, ela vai, já é casada e vai. Quando nós estudamos a Bíblia, começamos a ver que por volta da época, na época do profeta Samuel, o povo de Israel já exige, nós queremos um rei, à semelhança das outras nações. Sabemos da história, Deus tentou persuadir, não vai ser bom. Ele, não, nós queremos. A partir dali começam os governos civis. A partir dali já existe uma outra autoridade, onde as coisas já devem passar por essa autoridade. E nós hoje estamos sobre esse governo civil. Temos um Estado que representa a autoridade que é Deus. Também temos o pastor, que também é um que pode celebrar, como nós vimos, que também está a representar. Então, é necessário, a Bíblia fala-nos de casamento. E para existir casamento, a lei define que deve haver esse registro, deve haver estas testemunhas, deve haver esse formalismo. E nós agora devemos nos conformar com as leis locais, quando estas estão de acordo com aquilo que a Bíblia ou que Deus diz. Não sei se fui... Foi clara, Fausia, mas para clarificar melhor, ok. ou para melhor clarificar, eu vou perguntar. Então, aqui, Fausia, em outras palavras, está a dizer é que se eu estou em união de fato, eu estou em pecado perante Deus? Profundo. Profundo, doloroso, mas temo que sim. Temo que sim. Por que estou a dizer isso? A Bíblia ela fala há um mandamento que diz não adulterarás, mas quando nós estudamos também aquele mandamento não fala somente do adultério, como pessoas casadas que se envolvem com outras pessoas, ou que traem o voto de fidelidade, não. A Bíblia também fala da fornicação.
o que seria fornicação? Fornicação é o envolvimento sexual de pessoas que não estão ligadas pelo compromisso do casamento. Não é? Porque, biblicamente, o sexo, a relação, o ato sexual foi feito para acontecer dentro do contexto do casamento. Somente podem desfrutar desta bênção, a grande bênção, por sinal, aqueles que estão comprometidos diante dos homens e diante de Deus pelo matrimônio. Então, quando as pessoas não passam por esse compromisso de casamento, de acordo com aqueles formalismos que nós dissemos, elas estão a envolver-se sexualmente e a desfrutar de outras coisas, que é essa coabitação, que deve ser somente para pessoas casadas, antes de celebrar. Então, estão em fornicação, neste caso. Então, se nós assumirmos que não, as pessoas unidas de fato perante Deus estão casadas porque as famílias concordaram, assim como achamos que aconteceu com a Rebeca, estaremos a abolir o pecado da fornicação. Ali eu perguntaria, está bem, até quando nós diríamos que esses já não estão em pecado? Envolvidos dos 3 anos que a lei estabelece? Depois dos 3 anos de coabitação, eles já podem ter sexo porque já se consideram unidas? Então, já estamos a correr risco de abolir algo que a Bíblia chama de pecado de fornicação. Então, tem que existir um momento em que se diz que não, a partir daqui, estes estão perante Deus autorizados a ter sexo. Não sei se me fiz compreender. Fez. É profundo. É muito profundo, profundo. É profundo e pronto, eu vou pensando, por exemplo, enfim... É profundo. Quantos casamentos formais nós temos, enfim, no seio das nossas Graças a Deus, Deus não conta o tempo de ignorância. Amém? Não é? Amém. Deus não conta o tempo de ignorância. Porque acredito que no nosso país, no nosso continente, a maior parte das pessoas vivem unidas de fato. Não é? E isso que torna esse tema ainda mais sensível. É um tema que provavelmente a saída daqui vou receber algumas pedradas, coisas do gênero, mas é necessário que se diga. Porque se você ama ela, se ela te ama, você está livre. Resolve-te com Deus. Vão, façam o casamento, transcrevam, sigam as normas dos homens, sigam as normas de Deus e fica bem. Fica bem, está tudo bem. E mais, vou pôr mais um pouquinho de... Vamos. Deus protege o casamento. Deus, há um pastor que diz que ele defende o casamento. E, de fato, Jesus diz que não separa o homem o que Deus uniu. Há uma bênção sobre o casamento. Venerado ou honrado seja o matrimônio. Aquela bênção sobre o casamento é sobre pessoas casadas. Aquela bênção que está ali, aquela proteção que está ali, é sobre pessoas que comprometeram-se, que passaram por este compromisso, que fizeram esta aliança. Então, para desfrutar desta bênção, você tem que estar casado como Deus quer que você case. E isso é muito profundo. Agora, alguém dirá não. A outra dúvida que surge, não sei se ia me fazer essa pergunta, mas irmã Fáuzia, acostumei a ser chamada de irmã Fáuzia. Okay? Mas Fáuzia, as pessoas, a Bíblia diz que é o ato sexual que torna as pessoas uma só carne. Sim, também já. Não é? Já ouvi isso, sim. Então, que história é essa de casamento? As pessoas tornam-se uma só carne pelo ato sexual. Ao ponto de acharmos que o ato sexual é o casamento. Também há essa confusão. Se torna uma só carne, então é o casamento. Mas o que a Bíblia diz é que o ato sexual torna as pessoas uma só carne, não as torna casadas. Tanto é que Paulo vem dizer, cuidado, qualquer tipo de pecado fora do corpo, mas este é dentro do corpo. Então, se ato sexual é o casamento, por que está chamado de pecado? Então, significa que o ato sexual, sim, torna as pessoas uma só carne. E você está se tornando uma só carne com alguém que não é
Seu marido ou sua esposa. Daí que ele vai dizendo, vai se tornando uma só carne com prostitutas, com aquele. Então, você vai se tornando uma só carne por meio de casamento, não é? Com várias pessoas, mas não está casada. Não sei se te lembras do caso da mulher samaritana. Não sei se te lembra dessa história. A mulher samaritana que Cristo encontrou. João 4, por aí. Que encontrou no poço e conversaram um pouco. Então, esta mulher, conforme vem registrado na Bíblia, ela de fato já teve maridos e vivia com alguém. Mas Jesus diz, este com quem vives agora, de fato não é teu marido. Não porque fosse marido de uma outra pessoa, mas porque não era marido dela. Porque para ser marido há um processo que tem que ser cumprido. Não é apenas viver a convivência, estamos a viver juntos, este é meu marido. Não, não é. Ele é teu companheiro, neste caso, atualmente, é teu companheiro de união de fato. Mas naquela altura não tinha nenhum outro nome. Simplesmente não era o marido dela. Então estava numa situação de adultério com aquele homem. Então é necessário percebermos que esta é a perspectiva bíblica. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Assim como, por exemplo, o batismo. Vamos fazer um exemplo. Falamos que o batismo é uma espécie de casamento, né? É um ato onde você demonstra publicamente o seu compromisso com Deus. São cerimônias. Parece uma coisa pequena, você entra na água, vamos dizer que de forma natural não há nada. Você entra na água e sai. Mas é uma cerimônia, assim como lavar peixe. Essas cerimônias têm uma importância. Deus é que estabeleceu. Então alguém vai dizer assim, olha, eu amo a Cristo, eu de fato conheci a mensagem, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Entretanto, eu não preciso batizar, porque eu aceito Ele como meu Salvador. Mas Marcos vem dizer que quem crer e for batizado, será salvo. Então o batismo é a demonstração pública, a não ser que, como aconteceu com o ladrão na cruz, estás impossibilitado naquele momento de batizar, está tudo bem, também vais para o céu. Mas, se tu tens capacidade, existe água, você crê, tem batistério, há pastor, há um ministro ordenado, há um ancião. Não preciso passar pelo batismo para mostrar meu amor por Cristo. Não. Tu não vais poder ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, tu não vais poder se calhar ocupar um ministério na igreja, não vais poder votar, exercer alguns direitos de voto, não vais poder fazer muita coisa. Estás limitado, não és membro daquela congregação. Porque é a cerimônia do batismo que vai te fazer ser membro do corpo de Cristo. Então, usemos essa analogia para o casamento. Eu amo ela, eu vivo com ela, a gente compartilha aquilo que vocês fazem como casados, vou dizer assim. Vocês dormem juntos, nós também dormimos. Vocês comem juntos, também comemos. Também temos filhos, se calhar até estamos mais felizes do que vocês. Estão casados. Está bem. Mas não assumiste um compromisso perante Deus e perante os homens. E isto Deus requer. A lei também requer. Então, Fauzi, enfim, depois de toda essa explicação que compreendemos muito bem, não me resta outra questão, senão como é que a igreja deve posicionar-se em relação às pessoas que vivem na união de fato? Pois, este é um assunto que tem trazido muitas discussões, muitos entendimentos e muitas mágoas. Há pessoas que já se magoaram bastante, porque percebem que ao falarmos assim estamos a invalidar uma vida, uma história, um sentimento, uma família constituída. Mas a intenção não é esta. A intenção é mesmo aquela de podermos nos auxiliar a estarmos de forma regular, bem com Deus, bem com os homens, não é? Bem com a igreja e assim podermos caminhar juntos para este céu que estamos a ir. Como dizíamos no passado, a Bíblia não conta o tempo de ignorância, mas quando chega ao conhecimento, aí vem também a responsabilidade. Hoje, provavelmente, alguns estão a tomar conhecimento que não tinham esse conhecimento, então significa que, a partir de hoje, vão orando, pensam a Deus, olha, eu escutei isto, para que, de fato, o Espírito Santo fale com elas e tomem uma decisão. A igreja,
dependendo de como se aborda o assunto, nós podemos auxiliar ou podemos levantar oposição, não é? Temos que ser compreensivos de que estamos numa sociedade em que estes atos eram normais em termos tradicionais, é assim que foi acontecendo. São poucas as pessoas de idade que pode-se dizer que se calhar casaram, não é? São poucas, pouquíssimas mesmo. São poucos casos atualmente, que a coisa está na moda, tudo mais, tudo menos. Então temos que perceber esse histórico e, com muito respeito, com muita responsabilidade, abordar essas questões com as pessoas. Uma das coisas que a igreja tem feito é promover casamentos coletivos, não é? Para aqueles irmãos que já têm essa consciência e não querem estar nesta situação, a igreja ajuda, organizando o processo todo. O casamento coletivo tem essa facilidade de várias pessoas poderem estar de forma regular, poupa os custos financeiros, porque alguns também não se casam, vivem juntos porque se amam, já não estão a conseguir, estão abrasados, mas vão esperar ter algum tipo de condições financeiras para fazer aquela festa. Então, o casamento coletivo facilita isto, não é? Facilita isto. E mais do que a festa, é importante perceber que este assunto é espiritual, é de estar em paz com Deus, é de estar em paz com a lei. Então, não podemos deixar que questões como estas nos impeçam de estarmos bem com Deus. Então, a igreja deve difundir. Eu acho que este assunto tem sido tratado como se fosse um tabu, pelo receio que existe de magoar as pessoas. Então, temos que começar a esclarecer as pessoas que a condição que estão não estão boas. É uma questão de amor ao próximo. Uma questão de amor ao próximo. Com muito amor, com muito carinho, muita responsabilidade. E levar as pessoas a tomarem essa decisão de estarem regulares com a igreja, nesse caso, com a sociedade, com a própria lei do próprio Estado moçambicano. E eu acho que é isso que tem que acontecer, começarmos a falar mais sobre estes temas, não de forma condenatória, mas de forma a juntos podermos caminhar. Tá certo. Muito obrigada, Fáuzia, querida internauta. Nós chegamos ao fim da nossa edição da Visão Delas desta semana. Espero que tenham aprendido muito sobre a União de Fato, assim como eu aprendi muito, Fáuzia, obrigada. E se tiverem questões, podem deixar nos comentários, como eu disse antes. A nossa painelista oportunamente vai responder. Fáuzia, antes de terminarmos, vou pedir para deixar as suas considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite e pelo tema. É um tema, eu acho que vocês devem ter notado que é um tema que toca-me profundamente. Já há anos, já faz uma coisa de 5 anos que venho pensando nestes assuntos. E veja que sempre que houve oportunidade de falar sobre isso, alguma coisa aconteceu. Era como se não fosse para se chegar a esclarecer as pessoas. E hoje nós tivemos essa oportunidade aqui em Maputo, né? Graças a Deus, de podermos abordar este assunto. Case-se. Desfrute das bênçãos que Deus tem para o casamento. Aquela defesa que Deus dá, aquela advertência que, olha, venerado seja o matrimônio. Não separe Deus, não separe o homem que Deus uniu. Isso acontece dentro deste compromisso. Alguns problemas que se calhar estão a enfrentar no lar, pode ser exatamente porque precisa se acertar esta coisita ali. Não é? Por vezes chegam pessoas, amigas, pedem orações por uma situação, pessoas unidas de fato, pedem orações, a gente ora, mas quando tenho oportunidade para essas pessoas eu digo, olha, nós vamos orar para que as coisas se resolvam, mas é importante que vocês que estejam em paz também com Deus, para que nós tenhamos certeza de que esta oração vai ser atendida. Então faça isso para si, por si. Comprometa-se. Compromisso é bom, dá segurança emocional. Eu acredito que toda mulher sente-se muito mais segura quando está dentro de uma relação onde as pessoas se comprometeram. Falei de mulher, né? Porque é mais fácil a mulher querer estar no compromisso do casamento do que o homem. O homem, se tiver aquilo que ele quer... Prontos. Quanto menos formalismo, com a tendência humana nossa, está tudo bem.
Mas essa segurança é necessária, uma segurança emocional, mais do que jurídica, mais do que questões patrimoniais, é uma segurança emocional, é um sentido de pertença que é importante para todo ser humano. Natália, obrigada. Obrigada, Fáuzia. Deixa eu ficar aqui as suas considerações e de tudo que falou, que peguei, segundo as suas palavras, case-se. Então, nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima semana com mais uma edição do nosso programa Na Visão Delas. E até lá, fiquem bem, boa noite, tchau, tchau.